como o mal opera nos bastidores do invisível que nos rodeia. Como ele planeja sorrateiramente estratégias ocultas para nos fazer cair sutilmente em suas armadilhas. Nesta entrevista exclusiva, ouviremos as respostas de um exorcista com anos de experiência libertando almas atormentadas. Permaneça conosco para viver a partir de agora mais vigilante contra o maior inimigo de nossas almas, o maior interessado em impedir que alcancemos um dia a glória que o seu orgulho e desobediência o fez perder para sempre. Desvendando as sombras. Entrevista com o exorcista. O Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 2851: o mal não é uma abstração. Em vez disso, indica uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo, diabolos, é aquele que se lança de lado ao plano de Deus e a sua obra de salvação realizada em Cristo. O diabo muitas vezes é considerado pelos próprios católicos como uma espécie de crença medieval, mas os exorcistas sabem bem que isso é uma grande ilusão, porque bateram de frente com ele inúmeras vezes. O exorcista italiano muito conceituado, Padre Vincenzo Taraborelli, um carmelita da antiga observância, nos conta por que o diabo tenta explorar todas as situações que já são negativas em si mesmas para desencorajar e deprimir cada vez mais os seres humanos, para induzi-los a não acreditar mais, a deixar tudo ir. Ele realiza sua delicada tarefa na igreja de Santa Maria em Transpontina, em Roma, a poucos passos da Praça de São Pedro. Como muitas vezes acontece com as pessoas que recebem e transmitem uma força do Senhor e uma missão importante a cumprir, ele é uma criatura mansa, boa e humilde, apesar do papel de exorcista, que é, lembremos-nos, um sacerdote chamado e expressamente autorizado pelo bispo a este delicado ministério. Imaginamos ser um trabalho exigente e emocionalmente oneroso, mesmo que para ele seja uma rotina simples. No entanto, o que pareceria aos outros um fardo impossível, ou pelo menos muito perturbador e assustador, para o Padre Vincenzo, como para todo exorcista, é normal na agenda, por assim dizer, e portanto esperado e serenamente aceito. Certamente sempre superará isso se você estiver perto de Cristo e invocar o seu santíssimo nome. Afinal, o próprio Jesus nos deixou estas palavras proféticas: em meu nome você expulsará demônios. Na sociedade moderna e amplamente secularizada, não falamos mais de Satanás, exceto em ocasiões muito raras. Os próprios sacerdotes muitas vezes nem sequer mencionam ele em suas homilias. Uma realidade perigosa e sutil, que pelo contrário deve ser lembrada. O diabo existe, nunca devemos esquecê-lo. Mas lembre-se, sublinha o Padre Vincenzo, Jesus Cristo derrotou para sempre, e estará sempre com todos aqueles que, invocando seu santíssimo nome, confrontarão o príncipe das trevas e suas tentações, e portanto não poderão ser dominados por elas. Apenas em muitos poucos casos com a real necessidade de recorrer à intervenção de um exorcista. Estes são eventos realmente raros, esclarece o exorcista com seu jeito tranquilo. O carmelita concedeu essa entrevista em sua sala, onde há muitos anos pratica exorcismos, ou concede bênçãos simples, mas preciosas na igreja de Santa Maria. O entrevistador perguntou: por que, Padre Vincenzo, se diz que o diabo se esconde, se move de forma oculta para se tornar invisível? O exorcista respondeu: a maior ação que o diabo faz em relação às pessoas é esconder. Na verdade, fazer as pessoas acreditarem que ele realmente não existe, porque não pode se apresentar como ele é, e por isso que sua ação é devastadora. Porque, para ser mais claro, se o diabo se mostrasse pelo que realmente é, algumas pessoas fugiriam imediatamente dele, e portanto não permaneceriam enredadas em sua astúcia e teia maligna. Como pode então revelar-se esta face tortuosa do diabo? Como podemos destacá-la? Ele brilha e se desmascara através da intervenção de uma pessoa que está preparada na dinâmica dessas realidades ocultas,
e consegue fazer as pessoas entenderem que o diabo existe. Um ser que não ama o homem e que tenta se rebelar contra o Pai Eterno para nos prejudicar. E este é um ponto importante. O diabo não ama o homem. Ele quer enganá-lo e possuí-lo por meio de suas seduções malignas, tentando convencê-lo com toda astúcia de que é capaz, sendo um espírito muito inteligente, mesmo que naturalmente devotado apenas ao mal. Satanás tenta se esconder disfarçado, mostrar que não é o que dizem. Pelo contrário, fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. Ele mente constantemente e é hábil em se disfarçar. Ele é um espírito puro. Não o vemos, mas podemos sentir e perceber sua presença a partir de sua maneira de operar. Uma pessoa prática, experiente, consegue aprender certas pistas que o desmascaram, como certas influências na mente e no físico. Ou alguém que naquele momento se opõe à sua ação maligna, sente certas sensações em si mesmo. Sinais como frio, angústia, medo, obsessão, falta de ar e etc. O entrevistador afirmou: Padre Pio disse uma vez que o diabo se expõe sobre outras formas, até mesmo se disfarçando de frade. O exorcista respondeu: Padre Pio é Padre Pio, uma alma profundamente mística, um humilde amante do Senhor, e que viveu precisamente para Deus. Venerava a Virgem Maria com suprema e incessante devoção. Uma vez ele estava confessando uma pessoa, e o diabo se vestiu como um homem religioso ou como seu penitente. Não me lembro. E ele falou através dessa pessoa para confundi-lo e enredá-lo. O entrevistador afirmou: Não poucos, creio eu hoje, na nossa sociedade secularizada, pensam que o diabo existe apenas na imaginação de algum escritor, ou diretor, ou de uma pessoa presa na Idade Média, ou no século XVII. Que fato representa para você saber que há pessoas que pensam que o diabo está apenas na ficção literária? Significa, antes de tudo, que a pessoa ignora a fé cristã, a palavra de Deus, a figura de Jesus Cristo. Um dos mandamentos que Jesus disse aos apóstolos foi esse: cure os doentes, ressuscite os mortos, cure os leprosos e expulse os demônios. E estes serão os sinais que acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E então Jesus, um dos primeiros mandamentos que deu aos discípulos foi este: vão, desmascarem o diabo e expulsem-no, porque ele é a ruína do mundo e da humanidade. Eu disse isso no começo. Ele tenta se esconder, mas quando é descoberto ele foge, mesmo que apenas momentaneamente. Por isso é bom lembrar-nos que ele existe e age sempre, mas com serenidade e sem medo, permanecendo vigilante, vivendo uma vida de fé séria, em nome da retidão e da correção na ação. Esta forma de conduzir a existência é uma proteção segura contra o maligno. O entrevistador disse: o diabo joga facilmente nesta sociedade secularizada. O exorcista respondeu: há tanta superstição hoje. Quando a fé diminui, a superstição aumenta, o que é terreno fértil para o diabo. Acontece também que ouvimos ou lemos sobre esse tema coisas que não refletem a realidade dos fatos, e isso se deve ao pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto. E isso é algo sério, porque a ignorância, por sua vez, espalha mais ignorância, como um incêndio florestal, e assim ela permanece oculta, ou reduzida a pura fantasia. Em vez disso, é uma dimensão real que diz respeito à vida do indivíduo e da sociedade, a ação desses seres espirituais, que empurram a humanidade para o abismo do mal e da ruína. O que você recomendaria para aqueles que assistem ao filme mais famoso sobre o assunto, como O Exorcista de William Friedkin? Não devemos ver ele com preconceito, mas com muito equilíbrio, porque essa não é a verdade profunda. Haverá um vislumbre de verdade, de verossimilhança,
mas é muito ficcional e superficial. Por que a Virgem Maria é a figura mais odiada e temida pelo diabo? Primeiro porque ela é uma mulher, e depois porque ela é uma criatura. É inconcebível para o diabo que uma criatura inteiramente e unicamente humana possa ter tanto poder sobre ele. Ele a odeia, mas ela sempre o vence com a ajuda de seu filho Jesus. Por que isso é inconcebível? No livro do Gênesis, conta-se que a mulher, por conselho da serpente, confundiu o homem, e o demônio a viu como fraca e frágil, manipulável, pensando que todas as mulheres eram assim. Porém, Nossa Senhora recebeu este grande dom de poder do Senhor, ao responder generosamente ao convite para ser a mãe de Jesus, que era o Filho de Deus. Maria, portanto, acreditou plenamente na palavra do Senhor. Esta comunhão com seu filho lhe dá o poder de esmagar o demônio sobre os seus pés, cumprindo a antiga profecia. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Convém lembrar também que Maria é a imagem da Igreja. O ódio de Satanás por Nossa Senhora é tão imenso que muitas vezes ele nem consegue pronunciar o seu nome. Durante exorcismos, ele frequentemente a menciona, chamando-a desdenhosamente de aquela. Considerando como credíveis as mensagens simples, mas profundas, transmitidas pelos videntes de Nossa Senhora de Medjugorje, que devemos rezar, rezar e rezar. Como é que a oração nos protege das ações do demônio, Padre Vincenço? Em sua sabedoria e conhecimento das verdades reveladas, a Igreja sempre nos convidou à oração. A oração é uma armadura. Na oração, o Senhor nos dá o espírito de discernimento que aguça nossa compreensão do bem e do mal, e nos firma na verdade. Os santos ensinam isto. Quando alguém está na verdade e alguém diz algo enganoso, essa pessoa percebe imediatamente e desmascara a falsidade. O que te leva a crer que uma pessoa que lhe foi apresentada está na verdade sendo assediada ou possuída? Quando alguém me é trazido, primeiro é preciso ver como a pessoa é, como ela não é, quais são os seus valores. Não é como se a pessoa chegasse e eu imediatamente realizasse um exorcismo. É preciso fazer perguntas, investigar e obter um histórico detalhado da situação dela. Porque muitos problemas são realmente físicos ou psicológicos, ou emanações do espírito do mal. Frequentemente a pessoa sente grande fraqueza e confusão, e então ela se convence de que tem certos problemas, e se volta para o padre dizendo: estou possuído, o demônio está fazendo isso e aquilo comigo. Quando na verdade é o modo como ela vive que está errado. Isso também é importante. O demônio só faz o pouco que o Senhor lhe permite fazer, mas ele faz muito do que nós lhe permitimos fazer, entende? Em que momento das suas sessões o Senhor obtém maior satisfação? Quando vejo uma pessoa chegar até mim cheia de medo, angústia, agitação, sofrimento mental ou mesmo físico. Na verdade, o sofrimento interior se reflete no físico. E percebo que depois de conversarmos e rezarmos juntos, ela se sente um pouco melhor, ou verdadeiramente reconfortada, e volta para casa mais serena e calma. Isso é muito importante, e por isso sempre agradeço ao Senhor e à Nossa Senhora, que me fazem um instrumento de sua consolação. O entrevistador disse: é sabido que o diabo se aproveita de nossas fraquezas. O medo, por exemplo, é uma fraqueza para bilhões de pessoas em todo o mundo. Nessa perspectiva, como podemos monitorar nossas fraquezas para nos fortalecermos contra as ações do diabo? Precisamos conhecê-lo para entender que o diabo não pode fazer o que ele quiser. Ele só pode agir conforme o que o Senhor o permite, ou por meio da nossa responsabilidade. Como eu estava dizendo, somos nós que permitimos que ele tenha uma maior ação. Precisamos refletir sobre isso. O Senhor permite que ele haja contra nós, mas nos dá a força e as ferramentas para enfrentá-lo. No entanto, por exemplo, se bebermos
e bebermos tantas coisas venenosas, se vivermos com tantos vícios ou agirmos mal, se não vivermos uma vida moralmente correta, ao menos em termos de valores fundamentais, então nos tornamos vulneráveis aos seus ataques. Quanto mais fracos moralmente formos, mais nos encontraremos à mercê das forças do diabo. O entrevistador disse: o diabo se mostra resistente às vezes, chegando a levar meses ou anos para ser erradicado. Mas quando a batalha, embora sempre vitoriosa em Cristo, se torna mais difícil e o tratamento mais prolongado. As pessoas que vêm aqui pensam que uma bênção resolverá o seu problema. Mas, na verdade, o problema se resolve quando se começa a viver segundo Jesus, o que significa viver de forma diferente. Quando uma pessoa começa a tomar consciência de si mesma, de que existem valores universais e mandamentos, e mesmo que não seja cristã, sabe que deve respeitar os outros, deve respeitar a si mesma, não deve roubar, não deve matar. Ou seja, deve seguir os mandamentos, que são os caminhos traçados pelo Senhor, tanto para os crentes quanto para os não crentes. Qual foi o caso mais difícil que você já teve? Bem, aqui nesta sala onde estamos, eu tinha uma jovem que morava com o marido. Ela era extremamente violenta e odiava as pessoas terrivelmente, embora fosse basicamente boa. O trágico é que ela frequentava muitos mágicos e videntes, e esse é um caminho que, sem percebermos, nos leva ao território de Satanás, que se insinua silenciosamente desde o início em nossas vidas. E assim, de hoje para amanhã, para cada problema que você tem, você recorre a esses operadores do ocultismo, trabalhadores do diabo. Essa mulher caiu nessa armadilha, e eu a acompanhei por 10 anos. Ela se tornou extremamente violenta, mas nunca me tocou, porque o Senhor protege as pessoas que se colocam à sua disposição para o bem dos outros. Essa mulher era linda. Certa vez, um mágico se aproximou dela e disse: "Deixe tudo e venha comigo." Ela tinha 2 filhas e respondeu: "Você está louco? Eu amo muito meu marido. Tenho 2 filhas. Nunca irei com você." E ele disse a ela: "Mas você virá comigo." E a partir daquele dia, ela começou a se sentir um pouco mal. Ele lançou feitiços sobre ela, entregou-a ao diabo. Ele era até mesmo membro de uma seita satânica que celebrava missas negras para essa mulher, que acabou cedendo e, subjugada por sua influência maligna, entregou-se completamente àquele mago. Você se lembra de ter ouvido a voz do diabo se manifestando através de você? Aqui nesta sala, o diabo sempre me diz: "Eu te odeio. Se eu pudesse, se não fosse por aquele e por aquela, isto é, a Virgem Maria e Jesus, eu te despedaçaria em pedacinhos." "Por que você não me ama?" perguntei ao diabo com um pouco de ironia. "Porque você está roubando muitas almas de mim." Ele respondeu: "Eu, um padre, sou um pecador como os outros, mas o diabo sabe que quando um padre realiza este serviço exorcístico e o faz com humildade, consciente de que seria fraco diante do espírito do mal, e que só pode combatê-lo invocando e permitindo que o Senhor haja, então o padre faz um bem profundo à pessoa. O diabo não suporta pessoas que se dedicam ao bem dos outros, porque odeia aqueles que têm fé em Deus, que é amor, verdade, justiça e solidariedade. Você percebe alguma mudança na voz da pessoa possuída que lhe é trazida? Sim, muda. Uma voz rouca, metálica, áspera e animalesca toma conta. A princípio parecem um homem ou uma mulher gentis, mas então possuídos soltam uma voz horrenda, com maldições, gritos e palavrões. Se você soubesse os vá se ferrar que me mandam toda vez, os palavrões e os insultos que eu escuto. Dom Fiorenzo Castorri, que foi exorcista em Sarsina, contou-me certa vez que durante um exorcismo,
O demônio lhe confessou: odeio Medjugorje, porque não posso entrar lá. Esses santuários maravilhosos onde a graça abunda têm um grande poder protetor, inspirador e transformador para as pessoas. O exorcista respondeu: ele odeia a Virgem Maria e a cruz. A cruz porque o faz lembrar que Jesus derramou seu sangue na cruz. O sangue de Jesus o despojou de toda autoridade sobre nós. A Virgem Maria porque ela é uma mulher, diz ele. Uma mulher que tem o poder de nos proteger. E para os demônios isso é uma humilhação terrível. Padre Vincenzo, em sua opinião, o que abre as portas para a ação devastadora do demônio? Antes de mais nada, existem fraquezas humanas, fragilidades humanas, impurezas, digamos assim. Essa é uma das coisas que torna mais fácil para o diabo tentar o homem. E todos nós somos fracos nessa área. Se alguém tenta lutar, sempre vence com a ajuda de Deus. E mesmo se cair, o Senhor sempre o perdoa. Mas se uma pessoa se distancia do Senhor, da oração, torna-se extremamente frágil. Impureza em sentido geral também poderia incluir calúnia, corrupção, ódio, etc. Com certeza, essas são falhas graves em relação à pureza. Será que o diabo prefere algum tipo específico de vítima? Será verdade que ele persegue particularmente os mais fiéis? É evidente que ele tenta o sacerdote grandemente, porque através da oração, da missa, do seu próprio modo de ser, ele é um dos seus maiores inimigos. Por isso ele tenta de todas as maneiras fazê-lo cair, desviá-lo dos seus caminhos. Ele também tenta afastar os fiéis da oração, porque este é o poder de Deus colocado em nossas mãos, que se torna a nossa força e proteção contra ele. Quando e como, além da oração, dos sacramentos e da missa, podemos nos fortalecer contra essa influência maligna? O que mais o demônio odeia? Aqueles que fazem o bem, por exemplo? Aqueles que se corrigem e lutam contra o mal, contra a calúnia e contra o crime? Será o amor puro ao próximo que os grandes missionários e santos possuem? O exorcista respondeu: a integridade de vida, o amor ao próximo, a ajuda aos mais pobres, o amor a Jesus, a oração perseverante, o amor a Nossa Senhora. Estes são os meios simples, mas muito poderosos que ele detesta, porque sabe que quem adota esse estilo de vida luta contra ele. Padre Vincenzo, em resumo, qual pode ser a higiene espiritual diária para nos fortalecer e nos trazer serenidade a partir desse ponto de vista? Meu conselho às pessoas é que assim que acordarem, pelo menos se forem cristãs, ofereçam o dia ao Senhor, com todas as suas ações, com uma bela oração, e o Senhor certamente nos acompanhará. Uma maneira simples de começar o dia é a Santa Missa, que é o meio mais poderoso que existe, porque é Jesus quem reencena naquele momento a oferta de si mesmo ao Pai pela nossa salvação. Depois, há a devoção a Nossa Senhora, a quem, como já enfatizei muitas vezes, ele odeia terrivelmente. O rosário, por exemplo, é uma oração maravilhosa para nós, mas terrível para ele. O sacramento da confissão, no qual recebemos o perdão de Deus, não deve ser negligenciado. Para o demônio é uma derrota, mas para nós é um dom deixado por Jesus, que nos torna sempre novos, puros e próximos a Ele. Há também a prática do bem neste mundo, o amor ao próximo, aos pobres e a justiça. Hoje, onde a presença do diabo é mais evidente na sociedade, onde, por exemplo, não há justiça para os trabalhadores, para os pobres, onde o homem é enfraquecido e vencido pelo medo, pela depressão, pelo ateísmo fundamentalista, pela obsessão, onde há pessoas sendo caluniadas, ou onde todos esses espetáculos abomináveis proliferam na internet, apresentando pessoas reduzidas à escravidão, ou em todo caso à mercantilização de seus corpos, cheios de impurezas que afligem o homem, não mais senhor de si mesmo, mas escravo de tantas fraquezas. Esse é um terreno fértil para o diabo.
Voltando ao assunto que mencionei anteriormente, o medo. Acredito que o medo representa um perigo para todos nós, assim como outras fraquezas nas quais Satanás pode se insinuar para nos atacar com mais eficácia. Podemos então afirmar que melhorar nossas fraquezas também é eficaz na luta contra o diabo? Fundamental e não apenas eficaz. Na verdade, quanto mais fortes formos no poder do Senhor e mais armados estivermos contra as nossas falhas, não apenas espirituais, mas humanas em geral, mais fraco o diabo se torna diante de nós, e portanto nada poderá fazer. Porque se aprendermos a identificar até mesmo as pequenas doses de veneno que o diabo tenta nos infligir todos os dias, seduzindo-nos de todas as maneiras através dos mais diversos pecados e vícios, então as evitaremos e seremos salvos, e o diabo ficará como que impotente contra nós, embora continue a nos tentar ao longo de toda a nossa vida. Todas as ações que o diabo inspira são aparentemente muito inocentes, mas sempre têm o propósito de enfraquecer o homem, levando à tentação, à impureza, ao desrespeito pelos outros, ao engano, à desonestidade, à mentira, ao ocultismo, à maldade, à calúnia, à fraude e muitas outras coisas. O entrevistador disse: Dois problemas que o Papa Francisco frequentemente aborda como sendo desenfreados no mundo são a corrupção e o egoísmo. O exorcista respondeu: há outros casos em que o diabo realmente controla tudo, através da sede de dinheiro, praticada das maneiras mais ilícitas e graves. O bem da comunidade, do próximo e das boas leis deixa de ser respeitado. O homem torna-se escravo do dinheiro e então faz com que outros sofram. Por exemplo, privando-os dos salários justos que deveriam receber, como se vê, por exemplo, nos terríveis, angustiantes e sangrentos casos de exploração agrícola. Às vezes é um grupo de pessoas que comete esse pecado ligado à corrupção, como grandes multinacionais, ou grandes especulações financeiras que levaram pessoas à fome, especulando em países pobres. Basta observar os abusos na África em relação à extração dos recursos naturais mais preciosos, em detrimento de populações inteiras. Quais são as orações mais poderosas para seguir Jesus e estar seguro e protegido contra o diabo e suas tentações? O Pai Nosso, o Rosário e todas as orações dirigidas a Nossa Senhora em geral. Como eu dizia, é inconcebível, impensável, inaceitável para o demônio que uma mulher, isto é, uma criatura puramente humana, tenha tanto poder sobre ele, que é, como disse o Papa Paulo VI, um ser vivo, espiritual, pervertido. Nossa Senhora foi tão humilde, tão disponível ao Senhor, que Ele a usou para se dar a nós. Quais são as fraquezas do diabo e como podemos explorá-las? Seu ponto mais frágil é que a pessoa viva em integridade. Depois, em oração, amor a Jesus e a Eucaristia. Porque para o demônio a Eucaristia representa algo verdadeiramente aterrador. E quero repetir, o amor a Nossa Senhora, outro de seus pontos fracos. Aliás, o que os santos nos dizem? Que a devoção a Jesus na Eucaristia e a Nossa Senhora são meios poderosos que nos tornam invencíveis contra o demônio. Permaneçamos sempre próximos, unidos a Jesus. Que jamais nos esqueçamos, derrotou definitivamente o demônio. Padre Vincenzo, devemos falar sobre o diabo ou não? Precisamos falar para que a verdade seja conhecida. E, infelizmente, muitos sacerdotes hoje não falam. E é necessário educar as pessoas. E é certo falar sobre isso, porque é mencionado diversas vezes no Evangelho. E Jesus nos diz, lembremos novamente: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Se lermos o Evangelho, veremos que Jesus falava frequentemente dos demônios,
veremos que Jesus falava frequentemente de demônios e os expulsava pessoalmente. Portanto, isto é importante. Querer saber, querer compreender, querer tomar consciência da realidade da existência do diabo representa uma forma de nos fortalecermos e enfraquecê-lo. Padre Vincenzo, o Senhor afirmou que são necessários muitos mais exorcistas do que os que estão atuando atualmente. O que pode ser feito para conter essa grave situação, que causa tanta dor e sofrimento a tantas pessoas? Penso que nas paróquias os párocos deveriam falar mais sobre essa presença, que é a causa de todos os males do mundo. E também deveriam instar os bispos a nomearem mais exorcistas, como referência para as pessoas, o que é realmente muito importante. Por exemplo, em Roma somos muito poucos. Além disso, há outro problema. Nós, exorcistas, deveríamos nos reunir com mais frequência. Somos poucos, para ser honesto, no mundo todo. Na Alemanha, Suíça e Espanha, poucos ou nenhum. E mesmo nas Américas e em outros continentes. Só na Itália um certo número, mas ainda somos muito poucos, em comparação com as necessidades e os pedidos. E isso é uma falha da Igreja. Todos os padres deveriam ser exorcistas, na minha opinião. Se eu fosse bispo, daria permissão aos párocos para se formarem e exercerem no ministério de exorcismo também. Por que Deus permite que o diabo haja? Você pode nos explicar isso? O Senhor permite isso apenas para que muitas pessoas entendam que o mal pode ser derrotado, mas somente permanecendo ao lado do bem, pelos valores eternos da bondade. Caso contrário, é muito difícil. O Senhor nos dá essa força para enfrentá-lo e para nos fazer entender que o diabo pode ser derrotado se confiarmos nele, seguirmos seus mandamentos e orarmos. O Senhor quer humilhar o diabo e elevar e salvar a humanidade. Veja bem, muitos têm medo do diabo, mas não há necessidade de temer. Eu sempre digo, os mais fortes não temem os mais fracos. Pelo entrevistador Humberto Ronti. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!